continuidade ao nosso breve estudo sobre vida cristã, nós, então, pensaremos hoje sobre o seguinte tema, o perigo de tornar-se cansado na batalha. O perigo de tornar-se cansado na batalha. E, veja, irmãos, não faltam sinais, indicações claras, né, diante dos olhos do homem, de que bons cristãos, né, bons servos do Senhor, não poucas vezes sofrem de uma espécie de fadiga espiritual. Em nossas igrejas espalhadas, o ferro raramente afia o ferro como antes, como a própria palavra, né, em Provérbios nos chama a fazer. Muitas pregações, embora ortodoxas, fiéis à verdadeira doutrina, carecem, não poucas vezes, daquele tom de convicção necessário na própria pregação da verdade, necessárias para penetrar profundamente nas consciências dos pecadores. Existe uma apatia no ar e no rosto das pessoas. Uma apatia culpada que sufoca, muitas vezes, o nosso próprio zelo. As orações em nossos púlpitos se tornam monótonas e previsíveis também. Em dias assim, o fogo apostólico diminuiu e parece, irmãos, que está prestes a ser extinguido diante do meio das nossas próprias igrejas bíblicas. E o Evangelho, irmãos, mesmo quando ainda é pregado em muitos de nossos púlpitos, está envolvido em vestes que impedem, feitas de excessiva polidez e respeitabilidade. Então, existe muito temor em se proclamar o Evangelho de modo claro e falar as verdades de Deus aos homens, ainda que os ofendam. Nossos sermões, irmãos, frequentemente não passam, muitas vezes, de uma homilia suave ou uma conversa tranquila sobre boas ideias religiosas. Isso é o que você encontra acontecendo em muitas igrejas. E lentamente, então, e de forma imperceptível, os evangélicos estão se conformando emocional e intelectualmente ao espírito da sua época. Veja, irmãos, embora não gostemos de admitir, nós traímos nosso desespero interior de testemunhar um avivamento ou até mesmo uma reversão da tendência atual que está em declínio. E esse cansaço, então, da alma, irmãos, não é difícil de explicar. Tanto pregadores quanto ouvintes, muitas vezes, estão grandemente desanimados. A recuperação das doutrinas mais puras e ortodoxas ainda não foi acompanhada de uma recuperação do poder espiritual ou da influência na própria sociedade. O mundo, então, irmãos, passa pelas portas de muitas igrejas excelentes, com a mesma indiferença de antes. Passam, então, e tratam a igreja com a mesma indiferença. Pregadores que poderiam ser ouvidos por milhares de pessoas têm de fato se contentar com menos de 50 ouvintes. A visão que muitos tinham há poucos anos não se realizou. A miragem ainda não se transformou em um oásis de água em nosso meio, em nossa sociedade, em nossas próprias igrejas. E as promessas, então, de Deus parecem estar em desacordo com a sua própria providência no mundo em que nós vivemos. Há, então, uma espécie de sentimento generalizado de que algo deu errado. Enquanto isso, irmãos, todos nós envelhecemos. Parece que há uma espécie de acordo tácito, claro, de que a luta
é dura demais para nós. Quando poderemos então nos retirar do campo de batalha com ao menos alguma aparência de honra nesta luta que travamos em meio a um perigo de tornarmos-nos cansados no meio da batalha? Veja, irmãos, uma sonolência então permeia a Igreja de Cristo. E veja, a sonolência espiritual é extremamente contagiosa, irmãos. O ambiente logo se torna pesado com essa sonolência. A vida ativa e o movimento, antes perceptíveis, morrem gradualmente à medida que, um a um, sucumbem ao espírito de letargia. A igreja. Assim como as vozes de crianças em uma creche diminuem uma a uma na hora do descanso, também, irmãos, os testemunhos outrora ativos do povo de Deus tornam-se gradualmente silenciosos em um tempo de sonolência espiritual que alcança a Igreja de Cristo. Quando nós olhamos então para a Escritura, nós encontramos períodos bíblicos de sonolência no meio da igreja. A Bíblia, por exemplo, nos descreve períodos em que o povo de Deus entra em um estado de sono coletivo. A época em que Moisés nasceu foi um desses períodos. Israel havia se acomodado no Egito. Mesmo a dura servidão não lhes tirou o amor pelo estilo de vida egípcio. Eles lutavam e relutavam em seguir Moisés para o deserto. Haviam sonhado demasiadamente com as coisas deste mundo para querer abrir mão dos seus alhos porós e cebolas, em troca de uma incerta perspectiva de receberem a terra prometida. Relutantes em fazer isso. 400 anos no Egito haviam mergulhado Israel em um verdadeiro sono profundo. Os dias também dos juízes foram outro período, irmãos, em que a Igreja de Deus estava amplamente adormecida. É impressionante ao lermos o Antigo Testamento. Vemos como Israel desobedecia a palavra de Deus durante esse período. Não poucas vezes, muitas vezes, desobedecendo claramente a vontade do Senhor. Eles pareciam, irmãos, cegos aos ensinamentos mais claros dados a eles. Ensinamentos da palavra, dados tão recentemente por Deus através de Moisés. Até mesmo alguns dos próprios juízes tinham sérias falhas em sua própria fé e na sua própria conduta. Então veja que condição terrível, a ponto da Escritura dizer: cada um fazia o que parecia reto aos seus próprios olhos. Eles não davam a devida atenção à verdade de Deus, à sua palavra. Eles estavam ali realmente voltados e dedicados a dar lugar e espaço aos seus próprios interesses e não à própria vontade do Senhor. Então veja, irmãos, se buscarmos uma explicação para o estado da vida daquela época, certamente devemos atribuí-lo a um sono da alma generalizado e quase universal no meio do povo de Deus. Poder-se-ia, irmãos, esperar mais da igreja nos tempos do Novo Testamento, mas também não foi assim durante muito tempo. Então, a sonolência ela é evidenciada no meio do povo de Deus. E veja, irmãos, a história também nos mostra essa realidade. A história da igreja pós-período apostólico. Durante 1000 anos, até que Lutero despertasse, irmãos, com um sobressalto na Alemanha, a igreja europeia dormiu profundamente enquanto a Bíblia, o Evangelho e a graça permaneciam ocultos do olhar popular. É solene também lembrar as palavras de Cristo. Elas nos informam, irmãos, claramente
que o último período da história mundial será novamente caracterizado por uma sonolência espiritual generalizada no meio do povo de Deus. Quando a Escritura, a palavra do nosso Deus, irmãos, nos lembra acerca desta realidade que não pode ser contestada, quando a Escritura, a palavra no Senhor, nos diz: e tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mateus capítulo 5, verso de número 5. Veja, irmãos, estes exemplos, que não são os únicos que poderíamos citar aqui, irmãos, são provas suficientes. E provas suficientes para quê? Para nos lembrar, irmãos, para lembrar a cada um de que um véu de sono pode cair sobre grandes partes da igreja visível em certas épocas. A sonolência espiritual pode alcançar o povo de Deus em diversas épocas. Então, essa história, irmãos, que se repetiu no passado, ela pode se repetir hoje. Este é um fato inegável da história e uma advertência que a palavra de Deus nos apresenta. Não há dúvida, irmãos, dúvida alguma, de que muitos dormem, mesmo nas melhores eras do Evangelho e sob as pregações mais vívidas. Também não há dúvida, irmãos, de que a sociedade, na melhor das hipóteses, está apenas parcialmente desperta para os deveres morais e espirituais da palavra de Deus. Contudo, irmãos, parece ser uma lição clara das Escrituras que algumas épocas são marcadas por um sono quase que universal. O sono sendo evidenciado como um fenômeno notável. O sono, irmãos, é uma espécie de morte animada, podemos dizer. Quando dormimos, estamos alheios ao mundo real. O ladrão está à porta ou o fogo já subindo pelas cortinas do quarto, mas quando estamos adormecidos, não percebemos, não sabemos e não nos importamos. Por outro lado, irmãos, nos sonhos do sono, nos preocupamos com o que é irreal e ilusório. Os homens então fogem de feras selvagens em seus sonhos, caem de penhascos em seus sonhos, ou navegam para ilhas de tesouro. Nossa atenção é capturada pelo fictício e fantasioso em nossos sonhos. Assim também, irmãos, é o sono que se apodera da alma dos homens em épocas em que o Evangelho está enfraquecido. Exércitos de heresias ameaçam a igreja e o povo de Deus, mas os vigias da igreja estão tão profundamente adormecidos que nem percebem, nem se importam. Quando aqui e ali uma voz fiel se ergue em advertência a um clamor real e geral e uma exigência por silêncio. O desejo é que esse que se levanta seja silenciado. Ou então pode ocorrer algum abuso escandaloso que ameaça manchar a reputação e a credibilidade da igreja. Mas, irmãos, quando o sono já colocou as faculdades da alma em repouso, os homens rejeitam as perguntas impopulares e buscam sufocar o espírito saudável de investigação. Nada, irmãos, é tão indesejável para um homem sonolento quanto o alarme que o chama para fora da cama. Quando o sono da alma é generalizado, os homens se entregam a sonhos infantis e a futilidades vazias. Eles fazem, então, grande alarde e confusão sobre pequenos assuntos de procedimento e ordem correta, mas são igualmente, irmãos, capazes de negligenciar os grandes assuntos da justiça, misericórdia e verdade, como aqueles fariseus que coavam o mosquito e engoliam um camelo, como está lá em Mateus 23, verso de número 24. Guias cegos
que coais o mosquito e engolis o camelo. O clamor de todos, irmãos, ou de quase todos, é por mais sono, e ai daquele que tentar despertá-los desta sonolência espiritual. Nenhum, irmãos, que esteja minimamente desperto, atento, acordado, precisa questionar a explicação para o estado de nossas sociedades modernas. A verdadeira religião foi banida das salas de aula e da mídia. O massacre de bebês abortados prossegue como um holocausto diário. Os governos se reúnem para legislar contra o Shabat e descriminalizar a sodomia. A lepra está surgindo em cada membro do corpo político e não há médico para nos curar. Raramente se ouve uma voz nos altos escalões chamando-nos ao arrependimento. E as poucas vezes que existem ou não são ouvidas ou não são levadas a sério. Não, irmãos, não é surpreendente que os cristãos evangélicos, neste momento, sintam-se entorpecidos pelo cansaço da batalha. Não é nenhum grande milagre que eles também, ao captarem o espírito geral de sonolência, sejam tentados a se render a um sono sem resistência nesta hora. Mas isso, irmãos, é o que devemos a todo custo recusar fazer. De algum modo, os cristãos devem encontrar meios de permanecer despertos e firmes nesses dias. Se para isso, irmãos, for necessário eliminar a televisão ou cortar o braço direito, seria melhor fazê-lo. Adormecer nesta hora é traição a Cristo e às nossas próprias almas. É perder a plena recompensa, como diz 2 João, verso 8, ou pior ainda, perder a recompensa e a própria alma. A maneira, irmãos, de evitar dormir, quando um gás venenoso preenche a sala, é correr em busca de ar fresco e respirar profundamente. É assim que nós fazemos. Devemos isso, irmãos, a Deus e a nossa salvação, correr em busca do oxigênio fresco para a alma nesta crise atual. Ar fresco, oxigênio fresco nessa crise atual que nós estamos envolvidos. O que devemos então, irmãos, fazer? O que nos impede de realizar uma reavaliação radical, irmãos, de nosso estilo de vida atual? Em vez, irmãos, de nos encontrarmos para fins sociais, não poderíamos, como cristãos, nos reunir para ler bons livros uns aos outros? O tempo que antes dedicávamos ao consumo fácil de vídeos e áudios, não poderíamos dedicar, pelo menos em parte, à oração secreta, à oração em família, ou à oração comunitária, como estamos hoje aqui para fazer? As horas que foram gastas criticando cruelmente o pregador poderiam, no futuro, ser usadas de maneira mais produtiva no estudo cuidadoso da Confissão de Fé de Westminster e dos catecismos. Parte da energia antes consumida em recreações excessivas e socializações poderia mais produtivamente ser gasta visitando as viúvas em sua aflição, como ensina Tiago 1,27, e consolando aqueles que estão abatidos. São coisas fundamentais, irmãos, que podem ser cultivadas por nós como povo do Senhor no meio do povo de Deus, para que possamos lutar contra esse cansaço, este sono que pode nos alcançar no meio da nossa batalha. Acima de tudo, irmãos, e aqui quanto àqueles que pregam o Evangelho, os ministros da palavra, os pregadores devem clamar aos céus, ao Senhor, por graça, para que permaneçam despertos nesta hora. Somos chamados pelo autor que mergulhemos nossas cabeças nas águas geladas da verdade de Deus, até que seus sonhos de conforto mundano sejam afastados.
Nunca o mundo precisou tão urgentemente de um ministério desperto como agora. Nunca houve uma hora mais crucial para erguer alto e tocar forte a trombeta do Evangelho. Todo o céu observa enquanto nos esforçamos para manter-nos acordados enquanto todos os outros dormem. Isso será para nosso crédito eterno se mantivermos nosso posto. Mais cedo do que pensamos, irmãos, pode chegar o alvorecer de um novo e melhor dia. O servo vigilante deve um dia sentar-se em honra à mesa de seu Senhor, como diz Lucas, capítulo 12, verso de número 37. O servo vigilante deve um dia sentar-se em honra à mesa de seu Senhor, como nos diz então a palavra. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontrar vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa e, aproximando-se, os servirá. Amém. Amém. Vamos, irmãos, então